A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos falar dos 10 piores sofrimentos de Paulo. Paulo teve muito mais, mas vamos enumerar só 10 desses maiores sofrimentos, né? Jesus Cristo já advertia, e alertou muitas vezes os seus discípulos, dizendo que eles seriam perseguidos e maltratados pelos povos por pregarem a palavra de Deus. Paulo, desde o início do seu martírio, também foi afligido muitas vezes, desde o começo. Então, vamos começar a enumerar, logo da sua conversão, quando Paulo já foi perseguido. O número 1, vamos falar o primeiro. Paulo teve que sofrer a humilhação de ser içado por uma janela de uma muralha como se fosse um criminoso fugitivo, a fim de escapar do apetite voraz dos governantes injustos que queriam a sua cabeça, queriam matá-lo. Lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 32, diz assim: Em Damasco, o que governava sobre o rei Aretas, pôs guarda às portas da cidade dos damascenos para me prenderem. No 33, eu fui descido num cesto por uma janela na muralha e assim escapei das suas mãos. Veja que aconteceu a mesma coisa ali, que Raabe desceu aquele espia, que era o Saulo, desceu o espia para poder escapar pela muralha de Jerusalém, para poder escapar da fúria, do pessoal daquela cidade, do rei da cidade lá. Então, a segunda, foi expulso de Antioquia pelos poderosos da cidade. Vemos uma conspiração entre os judeus, as mulheres e os homens de alta posição na cidade para expulsar Paulo da cidade pelo simples fato dele estar expondo o evangelho naquele lugar. E havendo muitas conversões, e ele estava fazendo muitas conversões, o povo se revoltou. Lá em Atos, capítulo 13, no versículo 50, diz assim: Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e homens e os principais da cidade e levantaram perseguições contra Paulo e Barnabé e os lançaram fora nos seus limites. No 31. Sacudindo, porém, contra eles o pó dos pés, partiram para Icônio. A mesma coisa que Jesus disse aos discípulos quando eles não fossem numa cidade ou numa casa que não fosse bem tratados, que eles tinham que sacudir os pós do seu pé, Então está lá em Mateus capítulo 10, versículo 17, versículo 14, diz assim: E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudiu o pó dos vossos pés. Então Jesus já determinou isso, foi o que Paulo também fez, como Jesus determinou. A terceira, foi apedrejado quase até a morte em Listra. O apóstolo Paulo foi apedrejado por uma multidão para fora da cidade e foi ali também apedrejado por essa multidão e provavelmente tendo desmaiado, fato este que fez a multidão achar que ele estava morto. Então, você vê que apedrejaram tanto ele, bateram tanto nele que ele desmaiou e o povo já achou que ele tinha morrido. Então, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, no versículo 19, diz assim: Sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio, que tinham vencidos a multidão, apedrejavam para fora da cidade, cuidando que estivesse morto. Então, a quarta, na Macedônia, foi açoitado, preso e amarrado com os pés do tronco. Então, Paulo, o apóstolo Paulo, foi preso porque expulsou um demônio de uma jovem adivinha que dava muitos lucros aos que exploravam. Por isso foi açoitado, lançado na cadeia e teve seus pés amarrados em troncos. Então veja bem, ele foi nessa cidade e aquela adivinha ficou lá falando que ele era um homem de Deus, que era um homem de Deus. E ele ficou perturbado com isso e foi lá e expulsou o demônio. E a cidade se revoltou porque eles ganhavam muito dinheiro com as profecias daquela moça, Em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 22, diz assim: A multidão levantou unida contra eles
e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas, no 23, Atos 16, 23. E havendo-lhes dado muitos açoites, e lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. No 24, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior, né? Lá no cárcere, bem no fundo, e lhe segurou os pés no tronco. Veja bem, né? Foi difícil para Paulo, né? Só porque expulsou um demônio de uma adivinha. A quinta, foi perseguido pelos judeus em Tessalônica, porque pregou em Bereia. Então, quando Paulo passou em Tessalônica, o povo não deu conta, ele foi para Bereia, onde o povo ia para casa para ver se ele estava falando realmente a verdade. E aí o povo de Tessalônica ficou revoltado com isso e foi tentar matá-lo, né? Diz aqui em Atos, o apóstolo Paulo sofre perseguição dos próprios judeus apenas pelo fato de pregar em uma sinagoga em Bereia. Então veja bem, aí os judeus queriam matar ele. Lá em Atos capítulo 17, versículo 13, diz assim: mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo em Bereia, foram lá e se exerceram as multidões, se excitaram as multidões. No 14, no mesmo instante, os irmãos mandaram a Paulo que fosse até o mar, mas Silas e Timóteo ficaram ali. Quer dizer, falaram: Paulo, vai embora daqui, porque o negócio, eles vão querer te matar, porque você pregou lá para o povo de Bereia. No 6, por pregar contra os outros deuses em Éfeso, ficou em meio a uma grande confusão na cidade. Então, Éfeso tinha a Diana, né, que era a deusa deles, a deusa da fertilidade, né, a deusa da prosperidade também, né, e eles adoravam, né, o Éfeso era na Grécia, né, e lá quando Paulo foi pregar, né, e ele dava, esses deuses davam muitos lucros, né, para as pessoas que faziam ali, né, então ficaram ali perseguindo Paulo, porque Paulo estava falando, né, falando mal dos seus deuses. Então, isso que às vezes nós também não devemos criticar as pessoas, né, pela religião, mas devemos falar do amor de Jesus Cristo. Não podemos ficar criticando, que nem Paulo aqui ficava falando mal, né, da Diana. Né? E hoje, né, as pessoas, né, hoje tem, aqui no Brasil, tem muitas culturas, muitas religiões diferentes. Então, nós temos que pregar o amor de Cristo para essas pessoas serem convertidas e não ficar falando mal da religião delas, né? Atos dos Apóstolos 19, 23 diz assim: naquele mesmo tempo houve em não pequeno alvoroço acerca no caminho. No 24, porque um certo ouvi ourives de prata, por nome Demétrio, que fazia de prata nichos e Diana, dava não pouco lucro aos artífices. No 26, e bem vedes os ouvis que não só em Efésio, mas até quase toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastando uma grande multidão, dizendo que não são deuses o que se fazem com as mãos. No 30, e querendo Paulo apresentar-se ao povo, não lhes permitiram os discursos. Então, veja bem, não permitiram porque ele estava ali afrontando os deuses, que era a Diana, né, a deusa dos Éfesos, né, do povo de Éfeso. Né? Então, não deixaram ele pregar lá. E às vezes você também, quando você começa a falar mal de alguma religião, as pessoas vão te impedir também você de pregar. Né? Vamos lá no 17. E em Jerusalém é acusado injustamente de ter levado um grego no templo e por isso é perseguido por quase todos. Os judeus fazem uma grande confusão por deduzirem que Paulo teria profanado o templo levando um grego, né, Trofino, até lá. Eles
incitaram as pessoas e Paulo é arrastado para fora do templo, espancado e quase a sua morte, né, pela multidão, até quase a sua morte. Lá em Atos 21, 28 diz assim: quando varões israelitas, quanto aos varões israelitas, acusou, né, ele, este é o homem que por todas as partes ensinava todos contra o povo, e contra a lei e contra este lugar, e depois disso introduziu no templo os gregos e profanou este santo lugar, no Atos 21, 29, porque tinham visto que ele na sua cidade, né, na cidade ali, o Trofimo de Éfeso, o qual pensavam que Paulo introduzira ao templo. Então ele estava ali na cidade falando com essa pessoa, né, o Trofimo, mas eles já acharam que ele ia levar para o templo. No 21, 30, e alvoroçou-se toda a cidade e houve grande concurso do povo, e pegando de Paulo, o arrastaram para fora do templo e logo as portas fecharam. No 31, e procurando eles matá-lo, chegou um tribuno da corte o aviso de que em Jerusalém estava todo em confusão. No 32, este, tomando logo consigo soldados e centuriões, correu para eles, e quando viram o tribuno e os soldados, cessaram de ferir a Paulo. Então eles viram, quando a coisa ficou difícil, eles pararam de bater em Paulo, né, e foram embora. O 8º, preso, né, e enviado para Roma, sofre um naufrágio em Mileto. Está lá em Atos, capítulo 27, do versículo 13 ao 20. Paulo, sendo injustamente preso, é levado de navio para Roma, onde teria uma audiência sobre a sua prisão injusta. No caminho, o navio dele sofreu um grande naufrágio devido a uma grande tempestade. E ele ficou, né, na ilha de Malta. Então, ele ficou ali na ilha de Malta. E o 9º é sobre ali a ilha de Malta, né? Na ilha de Malta é picado por uma cobra venenosa. Após Paulo se recuperar do naufrágio, é picado por uma cobra venenosa, que estava escondida entre os gravetos que ele pegava para fazer uma fogueira, né? Felizmente, não morreu. Atos 28, 3. E havendo Paulo ajustado uma quantidade de vides e pondo-as no fogo, uma víbora, pulando do calor, lhe acometeu a mão. Os bárbaros, vendo isso, acharam: Paulo vai morrer. Agora ele vai morrer. Pegou uma víbora ali e vai acabar morrendo, né? Mas não foi isso que aconteceu. Depois vocês continuam vendo, né, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 28, do 4 e o 5, tá? Para ter que Paulo não sofreu dano nenhum. O último, o 10º, Paulo foi decapitado por Nero em Roma. Apesar da Bíblia não narrar este fato, a tradição sobre a morte de Paulo diz que ele foi decapitado por Nero por volta do ano de 67 a 68 depois de Cristo. O que é bem provável, já que o imperador Nero foi um dos mais cruéis governantes de todos os tempos, né? Então, Nero tocou fogo lá em Roma e depois ainda acusou os judeus, né? Então você vê que ele era cruel mesmo com os cristãos, aliás, né? A maior parte era judeus cristãos também, né? Mas era com os cristãos que ele pôs a culpa. A vida cristã não é brincadeira, mas também é o melhor caminho a ser trilhado. Mesmo que o mundo se levante contra ti e te desencoraje a desistir, você não desiste das coisas, porque o melhor lugar que tem é a salvação para você ir para o céu. Então, temos que ser cristãos 24 horas por dia, até o dia da nossa morte, ou até o dia que Jesus vir buscar a nós, a igreja, que vai estar separada. Pode, então, nos ser, por exemplo, Jesus Cristo não é um exemplo. Você vê que ele padeceu por tudo. Ele padeceu muito, foi humilhado, foi massacrado,
foi até posto na cruz, né, do Calvário, mas ele não deixou de fazer aquilo porque ele queria garantir a nossa salvação. Então vejam o que Jesus passou e vejam que nós não estamos passando mais por isso, porque Jesus já nos resgatou de todo mal. Então, vamos ser um cristão 100%, um cristão adorador do Senhor Jesus Cristo, né? Porque só Ele que nos garante a salvação. É por Ele e só por Ele que nós podemos ir para a glória. Que Deus abençoe a todos. Não esqueça de pôr aí seu like, não esqueça seu joinha, né? Não esqueça aí de você compartilhar com seus amigos. E você que não é inscrito, inscreva-se. Que Deus abençoe a todos.